A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Veja bem, o meio é diretamente proporcional aos espíritos que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, então vamos para a primeira frase. Então, o meio que eu estou, a casa espírita que eu frequento, ela vai estar diretamente ligada ao que está aqui, ao modo com que esses espíritos atuam sobre seus integrantes. E, logicamente, o modo que os seus integrantes atuam no dia a dia dentro da sociedade, porque a conduta das pessoas atrai os espíritos. Façamos a reflexão. Como eu estou me portando e que tipo de espírito eu estou atraindo para mim? Segunda frase. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e só obter boas comunicações, afastando as más. A questão das boas comunicações, a gente sempre diz, hoje as reuniões mediúnicas são praticamente para esclarecimento de espíritos. Mas também, lógico, vai ter ali os espíritos mentores, os orientadores, que vão passar as boas comunicações, as boas orientações, dando-nos o norte do caminho que devemos seguir. Com isso, para que nós granjeemos a companhia e a ajuda dos bons espíritos, nós temos que estar imbuídos em tarefas, imbuídos em trabalhos que devemos implementar. Todos nós, onde quer que estejamos, somos responsáveis por caminharmos para Deus. Somos responsáveis por caminharmos para o nosso aperfeiçoamento. E aí vai depender da nossa vigilância, para criarmos um clima agradável e solidário dentro de onde estivermos inseridos. Estas condições se obtêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes. Então, nós temos que procurar quais condições nós temos que oferecer para estarmos sintonizados com os bons espíritos. E olha, isso aqui é o suprassumo da mensagem. Para a gente se livrar dos maus, primeiro, nós temos que nos melhorar moralmente. Já está ali as disposições morais. Quais são os pontos? Perfeita comunhão de vistas e de sentimento. E aí, gente, cada um vai ter seu ponto de vista, cada um tem sua filosofia de vida. Abstenhamos de criar problema. Um acredita que a psicologia resolve tudo, outro acredita que tem que ter homeopatia, outro acredita que tem que ter floral, outro acredita que tem que ter acupuntura e querem debater. Não. Ali nós temos a nossa profissão, nós temos nossos afazeres, do portão para fora, do portão para dentro, nós temos nosso compromisso espírita. Na hora de auxiliar as pessoas, aí é diferente. A casa estabelece, aqui trabalhamos assim, ou aqui trabalhamos dessa outra forma. E acabou. E vamos acatar, vamos seguir. Porque realmente essa comunhão de vistas e de sentimentos é complicada. A de sentimentos até pode ir, mas o ponto de vista dos casos é complicado demais. Cordialidade recíproca entre todos os membros. No nosso site Kardec Espiritismo tem uma lição chamada Caridade. Que, aliás, eu vou colocar Caridade Espírita, porque tem um comentário que a gente faz da parte da caridade do Evangelho segundo o Espiritismo, que também chama Caridade. Então, Caridade Espírita, que é uma mensagem do Nicolai, mostrando como nós devemos nos portar. Com equilíbrio, com bondade, com carinho, com respeito pelo outro. Se a gente souber usar isso, o outro vai se modificar. Então, cordialidade recíproca entre todos os membros. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã.
Já demos vários exemplos nos estudos anteriores, mas vamos saber ouvir o nosso companheiro? Vamos saber ouvir aquele que chegou atrasado? Vamos saber ouvir aquele que chega sempre atrasado, que chega esporadicamente atrasado? E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A pessoa chega para o estudo e começa a esquecer caderno, esquecer lápis, esquecer lapiseira, esquecer caneta, esquecer o livro. Abrir bem os olhos, converse com carinho com essa pessoa que alguma coisa está errada. Se não fizermos isso, perderemos um brilhante companheiro. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Veja que coisa maravilhosa. Unir o sentimento de todos no objetivo de nos instruirmos e nos melhorarmos. E observarmos o que os Espíritos estão trazendo para nós para que a gente faça esse aperfeiçoamento. E nesse caso, podemos até pedir conselhos. No horário apropriado, na reunião certa, podemos pedir conselhos. E cuidado com aquela frasezinha assim, não violenteis consciência. Gandhi dizia que a miséria era a maior violência. E a espiritualidade fala que deixar a pessoa na ignorância é a maior violência contra a sua consciência. Nós devemos procurar sempre fazer as devidas observações para que nós tenhamos as condições de melhor auxiliar, de melhor servir e de melhor contribuir com as forças do bem. As forças do bem devem prevalecer sempre em nosso caminho, e esses bons conselhos que os Espíritos nos dão têm que ser incorporados ao nosso coração. Quem esteja persuadido de que os Espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir, e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo. E as pessoas que resolvem implicar com os espíritos superiores? Tem isso. Não gosto desse espírito. Olha que coisa absurda. Mas a doutrina espírita é cheia de coisa absurda mesmo. Até o fato da gente acreditar na comunicabilidade dos mortos. Para muitas pessoas é absurdo. Então nós temos que procurar aprender, nós temos que procurar saber conduzirmos-nos diante das situações, diante dos fatos, para melhor realizarmos, em prol de nossos irmãos, em prol de nossos semelhantes, as bases que nos fortalecerão para o caminhar, para o nosso porvir. E eles estão lá para nos fazerem progredir e não para nos divertirem. Para nos fazer crescer. Para nos ajudar a aperfeiçoar moralmente a nossa caminhada para o Pai. Aprendamos a servir, aprendamos a construir o bem. Sem nenhum proveito tirar daí, continuando aqui, que estão lá a admirar o estilo deles, dos espíritos superiores, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem segundo os gostos particulares de cada um deles. A reunião espírita é para nos trazer a oportunidade de fazermos reflexões, como está a nossa conduta íntima, como estamos espiritualmente falando, para aprimorarmos-nos e seguirmos de encontro ao Pai. Procuremos, pois, o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprendizado para nós crescermos em espírito e para nós superarmos a nós mesmos na edificação do bem que deve existir ao longo da nossa caminhada, onde quer que estejamos. Exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima desejo de satisfação ou da curiosidade. Recolhimento e silêncio, respeitosos, durante a confabulação com os espíritos. Então, a pedir conselho é uma coisa. Pedir informação do futuro é outra. Com quem eu vou casar? Tá? Quem vai ser campeão do mundo? Quem vai ganhar as eleições? Então,
pedir conselhos, pode me ajudar a me corrigir moralmente em algum aspecto? Onde estou errando? De que forma eu estou errando? E aí nós vamos começar a nos melhorarmos. Recolhimento e silêncio respeitoso durante a confabulação com os espíritos. Ficar de conversa paralela, deixarmos o foco coletivo para o foco individual, temos que ter cuidado. União de todos os assistentes pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam invocados. E aí temos que ter os bons sentimentos, pensamentos elevados. Estarmos unidos nesse sentimento para podermos melhor acessarmos esse espírito evocado e ele saber que ele vem e será acolhido com respeito. Será acolhido com bondade e que todos ali estão dispostos a crescer para o Pai. O concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. O médium, quando ele começa na tarefa, ele começa a ter lá suas vaidades, logicamente que ele vai ter aquela exaltação do ego, eu posso, eu consigo, eu vejo, eu falo, eu ouço. Mas, com o passar do tempo, com o treinamento, com o esclarecimento, com o acolhimento dos companheiros, dos colegas, ele vai vendo que ele é apenas um médium, com possibilidade de ajudar, mas ele precisa também de ter responsabilidade de calar. Ele precisa também de ter responsabilidade de agir com prudência e segurança. A partir daí, todos nós iremos trabalhar dentro de nossas possibilidades pelo fortalecimento íntimo das realizações superiores da alma. Serão estas condições de tão difícil preenchimento que se não encontre quem a satisfaça. Será que é difícil assim de não encontrar quem satisfaça essas condições? Isso nós temos que fazer essas reflexões sempre. Temos que estar sempre buscando preencher as qualidades. E logicamente que no mundo atual, todo esse cabedal de sentimentos, de união, de ideais, vai ser muito difícil. Mas, à medida que nós estejamos nos incorporando ao trabalho, aprendendo a conviver com os demais, teremos as realizações sublimes em nossas almas. Não cremos e esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor das suas mais amplas propagação. Hoje, principalmente no Brasil, nós temos muitas reuniões sérias, com pessoas competentes, envolvidas em fazer um bom trabalho, com pessoas que querem realizar um bom trabalho e estão dispostas a realizar esse bom trabalho. Portanto, é de grande importância para nós estarmos trabalhando, estarmos construindo, estarmos edificando o bem que deve existir em nós. E sabermos que estaremos sempre buscando nos fortalecer e construir as bases de um mundo melhor todas as vezes que a gente procura fazer da melhor forma possível o trabalho que ora venhamos a desempenhar dentro da casa espírita. É uma necessidade de todos nós trabalharmos no bem com responsabilidade. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica. E quanto mais puras forem as suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Agora, silêncio à crítica, qual crítica? A crítica destrutiva, a crítica que vem para tentar criar dúvidas, criar empecilhos, criar dificuldades. A crítica construtiva, aquelas que vêm para nos mostrar nossos erros, nossos pontos fracos, mostrar que nós precisamos nos aperfeiçoar, essa sim, nós vamos acolher, vamos ouvir e vamos saber tomar a decisão mais justa, mais compatível
mais condizente com o nosso processo evolutivo, com as nossas necessidades de realizar o melhor. Se faz de grande importância, então, para nós, sabermos construir e sabermos buscar o nosso aperfeiçoamento e a nossa melhoria. Mas para isso, todos nós temos que estar sempre cientes de que somos responsáveis pelos nossos atos. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. Então, se nós formos atacados de forma zombeteira, ficamos sérios, ficamos naturais, deixamos aquilo passar, que ela se tornará desprezível. E nas reuniões desse gênero, que se estabelecerão pela força mesma das coisas laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Então, nosso trabalho, nas nossas reuniões, nós vamos trabalhar nos fortalecendo, nós vamos procurar fazer o melhor possível para a edificação do bem, nós vamos procurar fazer tudo o que for possível para estabelecer uma boa relação entre nós, mesmo que tenha que puxar a orelha de um e de outro com carinho, né? Então a gente vai fazer. Se não dá para falar por cara a cara, a gente manda uma mensagem pelas mídias sociais particulares, educadamente, para que as pessoas entendam a importância do ajustamento do nosso comportamento dentro daquele grupo. As bênçãos divinas sempre vêm nos iluminar onde quer que estejamos. Sejamos, pois, um receptáculo da luz, mas também aquele que irradia a luz do amor, do bem e da fraternidade. Sejamos, pois, partícipes do processo evolutivo da humanidade. Sejamos, pois, partícipes do progresso, do nosso progresso íntimo, do nosso progresso, da nossa interiorização no bem e da nossa necessidade de fazer o melhor em prol dos nossos companheiros, do nosso semelhante, para que nós estejamos sempre recebendo o melhor também da espiritualidade superior, o melhor dos nossos amigos espirituais. Muita paz e que as bênçãos de Jesus envolvam todos nós. For errôneo acreditar-se que se achem fora do concerto de fraternidade e que excluam toda ideia séria às reuniões consagradas ou, de um modo especial, às manifestações físicas. Então nós vamos ver aqui nesse tópico que as reuniões de efeitos físicos elas são de extrema importância para o trabalho que se pretende fazer de mediunidade de efeitos físicos. E logicamente que no início as reuniões aconteciam para um show. Depois que Kardec começou a ver a parte mais séria da situação, fazer as devidas identificações, então aquele grupo que se identificou com a parte mais séria acompanhou Kardec e foram fazendo as experimentações até chegar na codificação da doutrina espírita. Aquela parte das pessoas que foram para o outro lado, continuaram com a parte da diversão, eles encontravam, então as pessoas achavam e obtinham facilmente os efeitos físicos, eles achavam facilmente, entre aspas, né, com mais facilidade, eles achavam que não teria problema o meio com relação ao efeitos físicos. Mas Kardec estuda e vê que é muito importante. Nas reuniões de materialização, nas reuniões de tratamento espiritual que utilizam o efeito físico, essa reunião é extremamente restrita, ela tem uma série de implicações bem antes da reunião mediúnica, propriamente dito, e principalmente no dia da reunião mediúnica. Então, um conjunto de fatores extremamente importantes que nós devemos procurar entender, que nós devemos procurar ver como nós vamos fazer para que ela esteja com total segurança. E aqui o Kardec vai mostrar para nós algumas implicações que existem ao longo do tratamento das reuniões propriamente ditas de efeitos físicos. Do fato de não quererem condições tão perigosas para a sua celebração, tão rigorosas para a sua celebração, não se segue que a elas se possa assistir de ânimo ligeiro e muito se enganara quem supunha absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes. Então, numa reunião de efeitos físicos, os assistentes vão ter uma participação muito grande, vão ter uma colaboração muito grande e
muito mais do que se imagina, eles estarão participando do fenômeno, do processo de efeitos físicos, assim como nos efeitos inteligentes, em todas as produções mediúnicas. O meio e a integridade dos sentimentos das pessoas que estão naquele meio é de grande importância. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações desse gênero, ainda quando provocada por médiuns poderosos, não cheguem a produzir-se em certos meios. E aí, mais uma prova de que o meio é extremamente importante para uma boa relação, para uma boa reação mediúnica. Se você quer produzir um fenômeno mediúnico, entenda, mas entenda mesmo de coração que o meio é de fundamental importância para que os fenômenos ocorram, para que tudo aconteça. Então, faz-se necessário procurar entender os mecanismos que nos levarão a obter as melhores comunicações dentro e os melhores comunicações, no caso aqui, seriam os melhores resultados para uma comunicação de efeitos físicos, para um fenômeno de efeito físico. Por isso, Kardec deixou bem claro que nós não devemos usar a mediunidade para shows em praça pública, para ações no meio público. O meio, então, é extremamente importante, principalmente a união dos sentimentos das pessoas sendo voltado para a produção do fenômeno, sendo voltado para as realizações mediúnicas. Quer dizer que, também nesse caso, há influências contrárias, e essas influências, naturalmente, decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. É importante que a gente entenda isso, que senão as pessoas vão querer produzir fenômenos físicos a qualquer momento, a qualquer lugar, mas a hostilidade do sentimento pode até neutralizar a ação dos espíritos. Portanto, que quando teve uma época que tinha 2 médiuns de efeitos físicos, um nos Estados Unidos e outro no Brasil, e o dos Estados Unidos ofereceu $1 milhão para quem provasse que produzia fenômenos físicos. E ninguém quis afrontá-lo. Logicamente que eles sabiam, esses médiuns de efeito físico sabiam que ele tinha meios de bloquear o fenômeno. Então, essa questão essa possibilidade do efeito físico tem uma série de sutilezas no meio do caminho que nós temos que procurar observar. Se não me engano, está aqui no início. As manifestações físicas, conforme já dissemos, exatamente está aqui. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrirem campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências, e se lhe desdobrarem diante dos olhos. Essas questões, ou esta questão, é de grande monta para nós. Fazer devidas observações, procurar fazer o devido entendimento. Então, quando a pessoa chega para assistir um efeito físico, e ele acontece, vai fazer as pessoas fazerem uma grande reflexão. Vai fazer a pessoa refletir muito sobre o que aquilo ali está acontecendo e começar a pensar se existe ou não a vida espiritual. E com isso, que a gente vai começar a entender a importância dos fenômenos espíritas na transformação das pessoas. Cada um terá o seu ponto de mutação, mas todos estarão sujeitos a passar pelas situações mais insólitas, visando um desdobramento, visando uma condição íntima de como ele irá se aperfeiçoar. Como cada um de nós, como nós iremos nos aperfeiçoar, o que será o starter para que a gente dê aquele estalo e comece a mudar de ponto de vista. E nos fenômenos de efeitos físicos, ele traz para os assistentes, para aquele que está observando os fenômenos, um conjunto de fenômenos tão interessantes, tão diferentes, que vai fazer a pessoa repensar muito a sua vida. Isso é de extrema importância para o espírito encarnado e para muitos espíritos desencarnados que não acreditam que são espíritos. Não se assustem com essa informação.
Pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios, mas não logrará a efetivação desses objetivos, quer como forma de estudo, quer como meio de convicção, se não realizarem em condições favoráveis. Para que a reunião de efeitos físicos aconteça, vai produzir determinados fenômenos que vão trazer convicção para algumas pessoas, que vai trazer para essas pessoas pontos importantes de entendimento da doutrina, de entendimento que existe algo mais, que existe uma vida além. Mas, por outro lado, se ela não se realizar em condição favorável, pode prejudicar o entendimento, pode prejudicar até mesmo a crença de alguns que não têm essa crença muito convicta. A primeira das quais consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que o impulsione de se esclarecerem sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo recusarem, mesmo a evidência. Então, aquelas pessoas que estão lá, qual o desejo que eles estão? Então, tem aquelas pessoas que querem se esclarecer, querem estudar mais, querem aprender. Isso vai fazer com que elas se modifiquem intimamente. Mas, em compensação, também tem as pessoas que têm um propósito oculto e antecipado de recusarem qualquer coisa. Por mais evidente que sejam, eles vão querer recusar. A segunda é a limitação do número para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. Se você limita o número de pessoas dentro da reunião, você logicamente terá como limitar as pessoas, ou pelo menos filtrar um pouco mais as pessoas que são menos aversas aos fenômenos espíritas. Elas estão preparadas, elas querem ver, elas querem aquela prova que faltava para elas terem melhor convicção. Ou então, elas já estão estudando e querem comparar o que estudaram com aquilo que elas estão vendo. Fica mais fácil do que você deixar uma reunião aberta para vários assistentes. É importante que o espírita entenda isso, para que quando ele defrontar com pessoas que falam assim, na minha frente não acontece fenômenos de efeitos físicos, não vamos duvidar, vamos entender que tem pessoas que elas podem interromper o fenômeno, pode bloquear por um tempo, conforme já está dito pelo próprio Kardec. Se é certo que são os espíritos menos adiantados que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial, e os bons espíritos as favorecem, sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. A reunião de efeitos físicos, propriamente dito, na grande maioria das vezes, como aqui, que era de transportar material, de bater mesa, de bater determinados objetos, elas são normalmente produzidas por espíritos mais inferiores, como ele diz ali, menos adiantados, mais materializados. Mas, como elas podem ter um fim proveitoso, os bons espíritos podem lá favorecer os fenômenos ou orientar os fenômenos para que ocorram com mais segurança e que produzam os melhores efeitos. É por isso que nós temos que estar sempre atentos. A nossa vontade seria de convencer todas as pessoas. A nossa vontade seria de convencer a todos a participarem daquilo que nós acreditamos que existe. Mas, sempre tem um mas, existe para todos nós a necessidade de nos refazermos em termos de conceitos íntimos. E aí, nós temos que filtrar as pessoas que realmente vão entrar para que aqueles que estiverem ali dentro estejam realmente imbuídos dos seus melhores sentimentos, estejam imbuídos dos seus melhores ideais, estejam imbuídos de se fortalecerem intimamente para o trabalho que precisam empreender ao longo de suas existências para nos fortalecer, para nos estabilizar mental e espiritualmente nas nossas conquistas espirituais. Então, ao adentrarmos ou nos candidatarmos a adentrar uma reunião de efeitos físicos, nós temos que estar cientes do tamanho da nossa responsabilidade, do tamanho do comprometimento que nós teremos de nos candidatar, principalmente de manter os bons sentimentos, de manter os bons ideais e a confiança no trabalho dos bons espíritos.
Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que a gente possa entender e compreender todos os ensinamentos que Kardec deixou para nós e podermos, assim, sobre as bênçãos de Jesus e dos Espíritos superiores, sermos melhores colaboradores do bem, onde quer que estivermos. Assuntos de estudo. Normalmente, nas reuniões atuais, temos uma sequência de livros que devemos ler, que devemos estudar antes da reunião, para que esse livro norteie os assuntos a serem conversados. E a gente não vai fazer evocação, os espíritos vão chegar para se manifestar segundo a sua necessidade, segundo aquilo que a espiritualidade orientou para que acontecesse. Então, todos nós vamos procurar fazer as devidas observações sobre como nós estamos nos portando, para que, ao recebermos as comunicações daqueles espíritos, nós possamos tomar o melhor proveito, tirar o melhor proveito e passar as melhores orientações quando for o caso. Para isso, tem os médiuns esclarecedores, tem o dirigente, e os próprios médiuns ali também vão colaborar neste tipo de trabalho. Mas, se algum amigo, se algum parente, alguma personagem célebre vier se manifestar, nós temos que ter sempre o respeito para que, com esse respeito, nós podemos agir com segurança, sem comprometer a reunião, sem cairmos em futilidades. E o Kardec nos orienta o seguinte: os que evocam seus parentes e amigos ou certas personalidades célebres para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não raro, embaraçados para manter com eles a conversação sem caírem nas banalidades e futilidades. A tendência nossa de conversar com alguém, com algum amigo, é deixar a conversa meio solta, e aí a gente esquece das nossas responsabilidades espirituais e começamos a pensar nas nossas ações aqui na Terra, o que deve ser evitado. Com relação aos livros que devem ser estudados antes da reunião mediúnica, no nosso site Kardec e Espiritismo, tem lá série de livros espíritas e mediunidade, onde nós temos os livros que melhor se adequam a uma leitura pré-reunião mediúnica. Normalmente são livros de mensagem do Emmanuel, são os livros sobre mediunidade do Miramês, e o livro dos médiuns também é importante que leia, o Seara dos Médiuns, ou seja, sempre tem livros que vão nos esclarecer, independente da reunião de estudo. Pensam muitas pessoas, ao demais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso, julgamos útil indicar uma fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, inesgotável. Então, que tipo de assunto você quer estudar? Dentro do Livro dos Médiuns, dentro do Livro dos Espíritos, e também do Livro dos Médiuns, tem muitos pontos que a gente precisa da orientação dos espíritos para poder entender melhor. Estou entendendo desse jeito? É compatível? Vocês podem nos ajudar a entender de uma forma diferente? Mas, lógico, vai depender do conteúdo do médium e também do espírito, do que ele aprendeu aqui e do que ele se predispõe a aprender lá. Mas, principalmente, do meio onde ele está inserido ali, qual o tipo de sentimento que nós vamos ter, se não existe nenhum tipo de hostilidade entre nós e o espírito. É por isso que devemos evitar as evocações e deixarmos que os espíritos se comuniquem segundo a sua vontade de vir participar das reuniões. É de suma importância para todos nós estarmos conscientes da responsabilidade que é estar dentro de uma reunião mediúnica e principalmente da responsabilidade de procurarmos este ou aquele assunto. Os assuntos têm que ser escolhidos de forma coerente e séria, para que o estudo também seja coerente e sério. Eu vou procurando fazer esse tipo de trabalho que nós vamos estabelecer uma boa base para a reunião. E mesmo na reunião de educação mediúnica, reunião de esclarecimento de espírito, reunião de atendimento espiritual e a reunião de desobsessão é mais séria, todos nós temos que estar ali e com uma classificação e com um processo de escolha, de comprometimento diferentes, mas nas demais reuniões mais simples, nós também temos que estar conscientes da nossa parcela de responsabilidade, da nossa parcela de necessidade de aprender e de nos instruir. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão,
A dos espíritos vulgares não o é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. E aí ele vai explicar por quê. Então nós vamos procurar entender que muitas das vezes a gente quer comunicação com os espíritos. Como ele diz ali, os espíritos superiores, eminentemente, trazem para nós informações sublimes para o nosso processo de evolução, para a nossa melhoria íntima. Mas, logicamente, eles vão trazer informações dentro do nível que as pessoas ali integrantes dão conta de receber. Esse é um ponto importante para nós. O outro ponto é que, quando nós recebemos comunicações dos espíritos comuns, os amigos, parentes, professores, que já desencarnaram, esses espíritos também trazem informações importantes, sem ser de grande alcance, principalmente quando eles dizem da situação que eles estão, abrem-nos os olhos para evitarmos cair em determinadas circunstâncias perigosas. Eles próprios revelam a sua inferioridade e, quando menor é a distância que os separa de nós, mais o reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que, frequentemente, nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos acima, no número 281, falando da utilidade da evocação, das evocações particulares. É importante que a gente entenda isso. Como eles estavam aqui na Terra em situação análoga à nossa, se lá eles estão na condição de inferioridade e de sofrimento, logicamente que nós vamos ter que ter atenção para mudar o que é alguma coisa aqui, pegar as dicas de que nós precisamos de mudar para a gente não cair na mesma situação que eles estão. Então, quando eles se manifestam, eles trazem aquelas características que para nós será do mais alto interesse, se a gente quer crescer, se a gente quer se aperfeiçoar. O grande problema é quando a pessoa se acha no patamar de superioridade, se acha então em condições, isso é um julgamento que algumas pessoas fazem, de estarem melhores, de estarem na condição de fazer algo a mais e na realidade às vezes eles estão necessitados de serem amparados, necessitados de serem ajudados. Façamos, pois, a nossa parte. Procuremos, pois, estabelecer um padrão de valorização dos nossos sentimentos, um padrão de valorização íntima, para que a gente tenha sempre a condição de aprender mais. Se a gente não quiser aprender, a gente não está numa boa religião. Porque a doutrina espírita é a religião daqueles que querem aprender, daqueles que querem entender a vida espiritual e se corrigir nesta vida para chegar no plano espiritual de uma forma melhor, de uma forma mais aperfeiçoada. Então, todos os traços que a gente tem nas manifestações vão estar mostrando como nós estamos nos portando e quem somos nós ou quem fomos nós e que tipo de sintonia que nos prende ao passado para que a gente possa conquistar o presente. Essa, pois, uma mina inexaurível de observações. Olha que bonito, uma mina inexaurível de observações. Por quê? Se o Espírito está se comunicando, ele era parecido conosco, ele vivenciou muitas coisas que nós vivenciamos, então facilmente se entende a necessidade de procurar fazer com que a gente cresça espiritualmente, a necessidade de procurar fazer com que a gente procure aprimorar os nossos conhecimentos, procure aprimorar os nossos entendimentos. E com isso, façamos, pois, todo o possível dos nossos esforços, todo o possível da nossa melhoria íntima, tudo possível para que a gente possa crescer em entendimento, em luz e em amor, para realizarmos sempre o melhor, porque o melhor sempre virá ao nosso alcance, quanto nós nos dispusermos a sermos bons, nós nos dispusermos a trabalhar no bem e a construir as bases sólidas do amor em nós mesmos. E com isso, ao vermos aquilo que eles estão trazendo para a gente de observação, como que eles estão vivendo no mundo espiritual, o que eles encontraram, vai fazer com que a gente observe determinados pontos. Então, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade,
com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas ou más qualidades, a posição feliz ou desgraçada que lhes coube na terra, aos hábitos, ao estado moral e mental, etc. Se você conheceu a pessoa, pelo menos parcialmente, que nós não conhecemos a pessoa integralmente, ela chega no mundo dos espíritos, a gente sabe que teve uma vida mais ou menos parecida com a nossa e como que ele está. O que ele está vivenciando? O que ele está encontrando nesse mundo? Que a partir daí, quando nós começamos a entender que a pessoa está encontrando coisas diferentes daquilo que nós esperávamos, nós veremos que nós temos que fazer a nossa reforma íntima e as nossas modificações. É necessário, então, trabalharmos para nos melhorarmos intimamente, para estarmos melhor no plano espiritual. E no plano espiritual, sabermos vivenciar cada etapa do nosso processo evolutivo. Nem sempre a gente vai chegar lá e vai ser recebido por anjos. Se a gente se revolta, a gente se complica. Se a gente ora, a gente é amparado. Com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos. Além das questões psicológicas que têm um limite, pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais que se estendem ao infinito. Uma infinidade de problemas morais. Então, os espíritos mais elevados eles vão ter condições de tratar conosco de questões de uma psicologia mais transcendente, mais ampla, mais inclusiva, ou seja, são coisas que nós vamos agir no nosso dia a dia, que nós vamos implementar na nossa vida, no nosso dia a dia, que vão nos colocar em condições de sermos melhor assistidos e de melhor assistirmos aqueles que estão no caminho conosco. Por isso que nós temos que procurar sempre entender quais mecanismos nós estamos seguindo, quais proposições nós estamos buscando para melhor realizarmos o bem, para melhor trabalharmos o nosso íntimo nas realizações do amor infinito que deve brilhar sempre em nossos corações. Sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. Aí a gente já pode conversar com os espíritos superiores sobre a nossa conduta, observar as circunstâncias e os deveres que nós temos para com eles, eles têm para conosco. É um diálogo amigo. Agora, ele não pede ali para a gente adivinhar, para eles não adivinhar, não é para perguntar para os espíritos, para lerem nosso futuro. Que futuro nós temos? Como será o meu futuro? O futuro a Deus pertence. Mas eles poderão trazer para a gente uma série de observações importantes para que a gente corrija a nossa postura íntima e a gente caminhe com mais segurança no processo evolutivo que a gente está aqui, procurando realizar cada vez mais o bem e também implementar as reformulações de conceitos tão necessários ao nosso processo evolutivo. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, científico, filosófico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. Então, quando você vai conversar com o espírito, qual tipo de assunto que você vai falar? Ou parte moral, uma parte da história da humanidade, filosófico, científico. Então depende do estado daquele espírito. Como ele vai nos passar as informações. De que forma que ele vai trazer para nós as informações necessárias dentro do nosso processo de evolução que nós necessitamos ao longo das nossas vidas. Precisamos repensar sobre isso, precisamos agir com mais segurança em torno disso. Que as bênçãos do Pai Eterno nos dê sabedoria para sabermos lidar conosco mesmo, com nossos companheiros encarnados nas casas espíritas e principalmente com os espíritos amigos que vêm para passar as comunicações, vêm aqueles que são comparsas nossos de um passado distante, vêm aqueles que são companheiros nossos de um passado mais recente e todos, uns na condição de nos instruir, de nos passar a mensagem de esperança, ou nos trazer alguma informação, e outro no sentido de serem ajudados, de serem esclarecidos. Que todos nós, dentro da reunião mediúnica, estejamos conscientes da nossa responsabilidade e procuremos fazer o melhor, para que o melhor também
nos envolva e nos impulsione a vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. Aí sim, vem para a parte que nós trabalhamos hoje, que é com as comunicações espontâneas. O Espírito vem, passa a mensagem, e aí vai depender muito do médium, e cada médium tem um tipo de espírito que eles recebem. Por isso que quanto mais diversificada for uma reunião mediúnica, melhor. É importante que as casas espíritas procurem criar um mecanismo de acolher bem as pessoas, porque lidar com a mediunidade não é uma coisa muito fácil. E nesse processo de acolhimento, de estar acolhendo bem as pessoas, fazer com que as pessoas então venham com mais amor, com mais tranquilidade e procurem então estabelecer um caminho de refazimento e principalmente de dedicação ao nosso semelhante. E é um semelhante que já partiu para o mundo espiritual, e esse semelhante precisa demais do nosso amparo, da nossa ajuda, para que ele possa começar a despertar para o entendimento superior, começar a despertar para um entendimento maior, e a reunião mediúnica torna-se praticamente fundamental para esse trabalho. No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que se praza o espírito tratar. Nessas circunstâncias, muitos médiuns podem trabalhar simultaneamente. Aí ele falou do trabalho simultâneo dos médiuns. Existem outras orientações que não pode ter duas comunicações ao mesmo tempo. Aí já em outras situações as pessoas falam, pode ter uma psicografia, uma psicofonia. Ou seja, cada casa vai definir uma norma. Para algumas pessoas, em uma casa bem estruturada, 2 médiuns podem dar comunicação, 2 dialogadores vão conversar com eles, 3 como médiuns vão dar comunicação, 3 dialogadores vão conversar com eles. Desde que tenha médium dialogador, pode ter médiuns psicofônico para dar as comunicações. E também o médium de psicografia vai fazer a psicografia. Mas para isso também tem que ter alguém que dê boa sustentação na reunião. Porque o médium de sustentação é aquele que vai fazer a diferença para que o trabalho possa acontecer da melhor forma possível e principalmente com segurança e com menos desgaste para os médiuns. Agora, se a casa diz só pode ter uma comunicação por vez, é importante que estejamos todos em harmonia de ideal. Conforme foi falado, mas cansativamente, harmonia de sentimentos, harmonia de ideal, harmonia de pensamentos, que vai fazer com que a reunião transcorra com segurança e a gente possa fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor. Algumas vezes poder-se-á chamar determinado espírito de ordinário, porém espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual a miúde vem de maneira mais imprevista. Esses ditados servem depois para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. A partir dos momentos que aqueles espíritos vinham fazer as comunicações, as pessoas anotavam, porque normalmente era por via psicográfica, anotavam tudo aquilo, estudavam as mensagens que tinham passado e elaboravam-se a partir delas questões. Olha que didática que o Kardec desenvolveu. Era uma pessoa que desenvolveu uma série de informações, trouxe para nós uma série de informações e ele trabalhava com as informações, com as perguntas, eram geradas a partir das comunicações recebidas. Nem se estava esperando por aquela comunicação, vinha a comunicação, e agora? O que a gente faz com essa comunicação? Como que a gente lida com esses dados que estão aqui? Isso que ele foi fazendo e trouxe toda essa maravilha para nós. Isso aí é um espírito muito bem preparado e que tinha muita luz, muita sintonia superior para saber encadear as ideias com tanta sabedoria como ele soube, mesmo auxiliado pelos espíritos, tem uma grande parte do conteúdo dele, da preparação dele.
devem ser comentados cuidadosamente para apreciação de todas as ideias que encerram, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Feito com severidade esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Recebeu a mensagem? Faça-se a devida pesquisa, faça-se a devida abordagem das situações e, a partir disso, nós vamos ver se essas comunicações realmente têm o cunho da verdade, realmente elas são úteis para o grupo ou se elas têm ali alguma mistificação. Então, nós temos que procurar trabalhar da melhor forma possível, procurar realizar o nosso aprendizado da melhor forma possível, para que as pessoas possam, então, entender o trabalho que está sendo feito, o trabalho do esclarecimento, para que as pessoas consigam, ao ler, tirar o proveito devido. Mas, atualmente, poucas casas, poucos médiuns têm a tarefa e a missão de escrever livros que tragam inovações, ideias novas, informações, a menos alguns romances que nos dá boa ideia e nos traz boas informações sobre o mundo espiritual e as realidades espirituais. Fora isso, não tem muito mais informação para trazer devido ao tanto de informação que nós já temos. Não quer dizer que no futuro não vai vir novas informações, apenas no momento os livros são produzidos apenas romances. E aí, mesmo nos romances, tem-se que passar pelo crivo da avaliação para saber se aquele livro realmente é um livro que nos traz o cunho espírita, é um livro que nos traz informações úteis e necessárias para que a gente possa, então, trabalhar e aperfeiçoar para que as realidades espirituais estejam cada vez mais presentes, nos fortalecendo e nos edificando. Por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Como se vê, uma fonte aí inestancável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. Então, nós temos que procurar entender que mesmo nas mistificações, nós vamos estar deparando com informações instrutivas. Mesmo nas mistificações, nós vamos estar aprendendo a discernir uma comunicação boa de uma comunicação ruim. E, então, todas essas comunicações têm instrução. Todas as comunicações têm um conjunto de dados importantes para nós. E dentro desses conjuntos de dados, nós temos que procurar, então, agir e entender da melhor forma possível todas, frase por frase, parágrafo por parágrafo, para que o texto seja bem entendido em toda a sua extensão. Kardec fazia esse serviço incansável, meditando sobre as comunicações, refletindo sobre essas comunicações, para que ele pudesse aprender e pudesse trazer para nós esse conjunto de informações que foi trazido. Muita paz e que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força para prosseguirmos nessa jornada de trabalho em prol do bem, em prol daquilo que nós nos propomos a fazer pela doutrina espírita. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Então, pessoas receberam a psicografia, eram transcritas para o papel por uma leitura legível, porque as psicografias nem sempre são muito legíveis. Colocava tudo em ordem, fazia-se a leitura e os comentários. Dentro da leitura e comentário ia-se ver qual o cunho daquelas informações, se ela tinha mais um fundo mais moral, que nos ajudasse a nos melhorar moralmente, se ela tinha um fundo simplesmente superficial, aquelas informações que ela traz, qual o benefício. E tem aquelas que só cada linha tem um conjunto de informações importantes para nós. Então as comunicações eram muito bem avaliadas, passavam sempre pelo crivo da razão.
relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativa de fatos que interessem ao espiritismo. Então, as pessoas faziam, às vezes vinham comunicações de outros lugares, de outras cidades da França, de outros lugares da Europa, onde eles pegavam essas correspondências, liam-nas, avaliavam e provavelmente respondiam. E a narrativa de fatos, alguns fatos que aconteciam no dia a dia, que esse fato serve para nós espíritas como material de estudo. Então vamos avaliar as guerras, os assassinatos. Calma, vamos com calma, porque os médios vão sofrer um impacto muito grande. Mas, queiramos ou não, a gente está sempre sendo alimentado por informações das mais estranhas do mundo atual. Matéria de estudo: ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos e evocações. Aí ele trazia, ou os espíritos traziam um ditado espontâneo, para que aquilo ali desse início ao estudo. Faziam as questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos, para que eles descrevessem sobre aqueles temas, ou a evocação. É bastante interessante isso aqui. Isso uma casa pode fazer. Propor determinados assuntos para serem discutidos com os mentores da casa. E, lógico que ninguém vai ficar encantado com uma historinha que não bate com a filosofia espírita, ou que venha trazer ideias utópicas, mas que venha trazer uma mensagem de paz, de esperança, de fortalecimento para as pessoas, e principalmente trazer dados para que a gente faça as grandes reflexões, que a gente faça, para a gente tirar dali os melhores proveitos para realizarmos realmente o melhor pelos nossos semelhantes. Conferência: exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Então, pegar cada comunicação, fazer devidas avaliações dela, bem com extrema crítica. Não é crítica de ficar criticando, conforme a gente fala, está me criticando, quer dizer, está me condenando o que eu faço. Ali na hora pegar, fazer as devidas observações, procurar obter os devidos entendimentos de como aquilo pode ser interpretado à luz da doutrina espírita, aquilo que era condizente com aquilo com que os espíritos vinham trazendo para pelas comunicações anteriores, e aquilo que eles trouxeram estava sendo antagônico com a comunicação anterior. Fazia todas essas discussões, todas essas avaliações, e buscava ver se estavam condizentes ou não com a doutrina espírita, e discutir sobre diferentes pontos da ciência espírita. O que estava realmente criando, podendo ser modificado, o que estava realmente real, dentro daquilo que todos aceitavam, e com isso as pessoas fazendo as devidas avaliações do material que está sendo estudado, mas com o crivo da razão, nada mais, nada menos de Kardec. Isso é importante que a gente entenda. Esse tipo de reunião exige das pessoas muita maturidade, e também confiança nos mentores da casa e médiuns bem treinados para sintonizar com os mentores da casa. Porque nesse momento, se o médium, por algum momento, deu uma mistificada, não vamos condenar o médium. Vamos parar e ver que todos nós estamos sendo testados. E a partir desse momento, vamos ficar mais atentos, vamos fazer mais oração, vamos ver como nós estamos participando das nossas tarefas, como nós estamos trabalhando, e com isso nós vamos buscar realizar as coisas da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força nessa caminhada para prosseguirmos. Os grupos recém-criados se veem às vezes tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiuns. Este, não há a negar, são um dos elementos essenciais das comunicações espíritas,
mas não constituem elemento indispensável e fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Aí que vem, quem são os médiuns dessa casa? Não é necessário, tão necessário termos os médiuns, mas é extremamente necessário termos o estudo. Vamos ver o que o Kardec vai falar. Porque se você criou uma casa nova, a casa espírita recém-criada, conforme ele está dizendo, mas não temos os médiuns, mas temos os integrantes que querem estudar, que estão lá para montar uma tarefa assistencial, fazer os devidos estudos e, em geral, trabalhar. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar a experimentação não podem, sem médiuns, fazer mais do que façam músicos num concerto sem instrumento. Então, qual o objetivo dessa reunião mediúnica? Se é para fazer determinadas experimentações, se é para fazer determinadas estudos que precisam de ter um médium, se eles não têm médium, é como um músico num concerto sem instrumento. Ou seja, eles só vão poder fazer os estudos de livros que já foram escritos e que já é extremamente importante. Lógico que a reunião mediúnica tem um poder e uma capacidade muito grande. Ela nos auxilia em muitos aspectos, mas, sempre tem um mas, o estudo é fundamental em todas as situações. Continuemos para ver o que Kardec traz para nós. Porém, os que objetivam o estudo sério, a esses se deparam 1000 assuntos com que se ocupem, tão úteis e proveitosos quando se pode operar por si mesmo. Vamos fazer as reuniões, não temos ali a parte mediúnica, mas nós temos para estudar, podemos estudar o livro dos médiuns, podemos estudar o livro dos espíritos, podemos estudar o evangelho, fazer a leitura e o comentário, tentar extrair dali o máximo de informações possíveis, ou o máximo de reflexões possíveis, para que a gente possa crescer em espírito. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos a um momento para outro, a ficar sem eles, e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, dissolverem-se. E muitas casas espíritas, às vezes, elas existem em torno do pilar da casa, que é ou um médium ou o dirigente. Se eles venham a faltar ou a desencarnar, as pessoas tendem a se afastarem daquela casa. Isso é porque a pessoa não está realmente comprometida com o serviço. E é importante que as lideranças das casas espíritas busquem fazer o possível para evitar esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento. É necessário que nós venhamos a estar cônscios da responsabilidade de que todos devem aprender todas as atividades. Por isso, a maioria das casas adota a rotatividade de tarefa dos trabalhadores, nas casas maiores, que as casas menores, às vezes, é um grupo pequeno que faz tudo, já não tem como fazer rotatividade, mas nas casas maiores, vai fazendo a rotatividade, e os corifeiros têm que entender a importância da rotatividade para que a casa se fortaleça, que as pessoas conheçam as atividades da casa, e então possam agir dentro daquilo que se faz necessário no trabalho da casa. Os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação a fim de que lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Diremos mais, é necessário para o aproveitamento dos ensinos recebidos que consagrem algum tempo a meditá-los. Então as pessoas ficam tão ávidas de receber a mensagem, que esquecem de fazer uma meditação sobre os ensinos recebidos. Como você vai, se você recebeu o ensino, se você recebeu a informação, simplesmente você, recebi a informação, e daí? O que você vai fazer com essa informação? Como você vai lidar com essa informação? Faz-se necessário, então, que busquemos compreender, busquemos realizar mais em prol do benefício de todos. As sociedades científicas
Nem sempre têm a seu dispor os instrumentos próprios para observação e, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão. À falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. É o que a gente já explicou antes. Se não tem médium, aquela reunião é para estudo. E mesmo sendo só para o estudo, que no final dediquemos uns 15 minutos para a meditação, todo mundo em silêncio. Se quiserem ficarem com a caneta na mão sobre o papel, quem sabe alguém psicografa. É importante que a gente faça esse exercício, conforme lá atrás, na formação dos médios, fala que é o recolhimento, a oração e segurar a caneta e o papel. Façamos. Deixemos que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Mas isso eu estou dizendo nos 15 minutos finais. Mas é importante que, enquanto não temos médiuns, façamos os estudos necessários das obras da codificação e, na hora que as pessoas estiverem bem preparadas, o médium vai aparecer. Primeiro, busquemos nos fortalecer pelo estudo. Busquemos nos fortalecer pelo conhecimento da filosofia espírita. Aí depois, ademais, as coisas virão. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e grande proveito terão daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra. Além do que a gente está fazendo aqui, ler e comentar um livro espírita, no caso o livro dos médiuns, as pessoas podem fazer isso na casa espírita, vai ajudá-lo no seu próprio progresso, e assim também podemos ler alguns artigos que falam bem ou que falem mal do espiritismo, mas que leiamos e comentemos e procuramos comentar com serenidade, com bom senso, nada de ódio ou revolta. Porque as pessoas, elas são as pessoas. Elas têm sentimentos próprios, têm ações próprias, crenças próprias. E nós, que somos espíritas, também temos nossas crenças, nossos objetivos, nossa forma de crer. E gostamos de ser respeitados. Então, que os nossos irmãos também sejam respeitados por nós. Pegar um trecho de uma obra, ler, ou uma matéria que fale pró ou contra o espiritismo. Vamos ler, vamos fazer um comentário ponderado, vamos fazer um comentário com bom senso. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo das suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Então, como? Isso, olha que coisa bonita. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Então, a pessoa leu um trecho, comentou, os demais deem a sua opinião, passa para frente para outro trecho, os demais deem a sua opinião, e assim nós vamos fazendo um ciclo de estudos extremamente importante, extremamente útil, para que todos consigam aprender a doutrina espírita e entender a doutrina espírita. A par das obras especiais, os jornais formigam de fatos, de narrativas, de acontecimentos, de rasgos de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode apresentar, constituindo isso ainda um meio de se provar que ele surpreende a todos os ramos da ordem social. A gente tem que ler, refletir e procurar entender. O Espiritismo ele sempre vai trazer para nós, vai nos apresentar soluções palpáveis para muitos casos. Então, quando ele coloca cuja solução só o Espiritismo pode apresentar, o Espiritismo vai apresentar a solução do trabalho de desobsessão, da oração, das grandes reflexões que nós devemos fazer diante dos fatos que cometem as pessoas, que fazem as pessoas estarem passando por determinadas situações, ou de alegria, de tristeza, ou de sofrimento, seja como for.
Essas situações sempre nos farão procurar nos aperfeiçoar, procurar agir com mais segurança, com mais responsabilidade e com mais discernimento. É fundamental que todos nós, ao procurarmos trabalhar por um objetivo dentro da doutrina espírita, saibamos fazer nossas reflexões e entender até onde o espiritismo pode ajudar e até onde outras ações devem ser tomadas, sem fanatismo, sem revolta, sem empolgação demais e sem tristeza demais. Vamos trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para todos. Garantimos que há uma sociedade espírita cujos trabalhos se mostrem organizados nesse sentido, munida ela dos materiais necessários a executá-los, não sobraria tempo bastante para consagrar a comunicação direta dos espíritos. Então, naquele período que a pessoa está fazendo os estudos, não teria tempo para uma comunicação direta dos espíritos, porque tem tanta coisa para ser estudado e aquilo ali vai trazer tanto ponto de debate importante para o crescimento de todos, que não vai ter tanta necessidade das comunicações. Hoje nós já entendemos que uma reunião pública, uma reunião de estudo da mediunidade e uma reunião de prática da mediunidade. Ninguém ainda é médium. Vai ter reunião de prática da mediunidade? Conforme já dissemos antes, as pessoas vão para aquela reunião, procurem ficar em acolhimento íntimo, fazer suas reflexões, fazer suas orações e, se alguém for médium, um dia vai escrever, um dia vai psicofonar, um dia vai pintar. Tem tantas mediunidades, tantas possibilidades e dentro daquele grupo alguém vai apresentar alguma coisa. Daí o chamarmos para esse ponto a atenção dos grupos realmente sérios, dos que mais cuidam de instruir-se do que de achar um passatempo. Veja o número 207, no capítulo da formação dos médiuns. Então, o grupo tem que procurar se instruir. Quanto mais a gente procurar se instruir, com mais seriedade, com mais responsabilidade, mais feliz nós vamos nos sentir, menos onerados vamos chegar no plano espiritual e teremos condições de ajudar mais também as pessoas que nos procuram. Porque se as pessoas nos procuram, chegam lá precisando dos mais variados tipos de ajuda, material e espiritual, e se a gente não estudou a doutrina espírita, como que a gente vai ajudar a pessoa? Portanto, é necessário que tenhamos o compromisso com a responsabilidade de nos instruir ao máximo para podermos orientar dentro das nossas possibilidades. Cada um tem a sua possibilidade de auxiliar, cada um tem a sua possibilidade de assimilar as informações e passar essa informação. Respeitemos a todos, estudemos sempre e procuremos servir a causa do Pai com amor, carinho e determinação. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar e nos dê sabedoria o bastante para sabermos por que caminho devemos seguir, qual caminho podemos seguir. As rivalidades entre as sociedades. Os grupos que se ocupam exclusivamente com a manifestação inteligente e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Na época do Kardec, tinha aqueles grupos que se manifestavam, procuravam mais estudar as manifestações físicas e tinha os grupos que procuravam estudar mais a parte inteligente. Ou seja, se agrupavam os médiuns de acordo com as suas aptidões. É natural. Então todas as casas hoje, embora não exista uma casa que tenha tendência à exclusividade das manifestações físicas, mas todas as casas vão ter a possibilidade ou melhor, cada das casas tem a característica própria, as suas atividades próprias, e devemos respeitarmos-nos mutuamente. Não temos a manifestação física, mas o tipo de mediunidade a ser exercido, o trabalho mediúnico a ser feito, será diferente em cada casa, segundo a aptidão e a sintonia do grupo mediúnico. Nem uns, nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras
em outro provaria que esses simples fatos há má influência que o domina. Então, nós precisamos entender que o verdadeiro espírito do Espiritismo é acolher, respeitar, entender as sintonias e as limitações de cada um e saber que cada um vai oferecer aquilo que lhe é próprio. Começou com ciúminhos, invejinhas, as coisas já não são tão boas, já mostram que a pessoa está sob o domínio de espíritos não muito bons. Então faz-se necessário procurarmos entender, procurarmos compreender a importância de fazermos o bem, a importância de procurarmos respeitar o outro e nada de querer atirar pedra. Respeitar. Se você quer atirar pedra, você está sob a má influência, está influenciado por espíritos infelizes. Todos devem concorrer ainda que por vias diferentes, melhor, todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Não é a minha verdade, a nossa verdade. Então nós temos que estar todos imbuídos dos bons sentimentos, procurarmos nos fortalecer e procurarmos divulgar a doutrina espírita da melhor forma possível. Esse é o nosso compromisso. Os antagonismos, que não são mais do que o efeito do orgulho sobrecitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Nada de antagonismo, porque se começarmos a criar antagonismo entre as casas, demonstramos que nós estamos em má sintonia, demonstramos que nós estamos sob má influência e vamos prejudicar a causa que é a mais nobre de todas, que é a divulgação da doutrina espírita. Portanto, vamos procurar entender a importância de trabalharmos no bem, de trabalharmos com o bem, pelo bem e para o bem. Somente assim, nos fortaleceremos e nos edificaremos no bem maior para a nossa caminhada, para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força para perseverarmos e para respeitarmos-nos mutuamente nesse grande empreendimento que precisamos fazer de fortalecimento de nossas atitudes, para que nossa caminhada seja sempre engrandecedora, esteja sempre nos impulsionando na direção do Pai. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura diverjam sobre alguns pontos da doutrina, conforme dissemos no capítulo das contradições dessas divergências, as mais das vezes apenas versam sobre os acessórios, não raro sobre simples palavras. Então aqui ele vai trazer para a gente um conjunto de informações para fechar o assunto que já foi discutido das contradições. E é importante que a gente lembre e procure entender que dentro de um grupo, conforme o grupo vai crescendo, lógico, vai ter pessoas que têm pensamentos diferentes. Mas se nós fizermos um estudo bem sistematizado da doutrina espírita, bem buscando entendê-la em profundidade, nós vamos ver que não há motivo para contradição. Porque todas as ideias que possam vir de forma meio que paralela vão deparar com aquilo que realmente esclareçam para saber com quem está a razão. Então, dentro das contradições, dentro dos pensamentos divergentes, o que tem nos livros dos médiuns, o que tem no Evangelho, o que tem no livro dos Espíritos, a gente vai lá dar uma estudada sobre aquele tema e a gente vai ver quem é que está com a razão. Hoje a doutrina espírita já está pronta. Não temos que descobrir mais nada. Não temos que inventar mais nada. Seguir o que está pronto. Fora, portanto, pueril constituir em bando à parte alguns por não penetrarem todos do mesmo modo, por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda do que isso seria os se tornarem ciosos uns dos outros os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. Então, já que eu penso diferente, ao invés de procurar estudar e aperfeiçoar o que eu estou estudando, eu vou criar um bando à parte, começar a criar problemas. E, como ele diz, pior ainda,
é as pessoas que comecem a criar atritos entre duas casas espíritas ou entre as casas espíritas. Isso é simplesmente ridículo, é falta de entendimento, é falta de a gente pegar e estudar, conforme vai vir a informação seguinte. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas com as outras e pode ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Que é mais claro do que isso, né? Se tem duas empresas ou duas pessoas que concorrem para o mesmo trabalho, para disputar o mercado, por exemplo, vai ter o ciúme, vai ter a concorrência, vai ter as divergências de ideias para se conquistarem o espaço que você quer conquistar. Mas, fora disso, o ciúme mostra que as pessoas são bastante mesquinhas, bastante infantis e despreparadas para a vida. Vamos abandonar essas ideias, vamos procurar construir uma fortaleza íntima de respeito recíproco. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral. Então, as pessoas que acharem que vai propagar a verdade, que ela é dona da verdade, que tem por fim unicamente moral. E aí, se a sua verdade é uma verdade essencialmente segundo as morais cristãs, todo mundo vai concordar com você. Agora, ficar achando que a sua é a melhor do que a do outro é também um pouco de infantilidade. E outra coisa ali, não tem como, dentro das cidades grandes e até mesmo das pequenas cidades, todos os adeptos ali ficarem só numa casa. É importante que tenham outras casas espíritas, onde as pessoas possam se reunir, as pessoas possam desfrutar daquele momento de reflexão para o aprimoramento, para o crescimento e para se fortalecer intimamente. Faz-se necessário um trabalho constante de autoaperfeiçoamento, um trabalho constante de melhoria dos nossos sentimentos, melhoria dos nossos ideais, para que a gente possa, então, estar em condições de nos ajudar e ajudar a doutrina espírita. Quanto mais casas espíritas tiverem, vai ser melhor, e que cada uma se respeite e cada uma se ajude dentro daquilo que for possível. Criar picuinhas e animosidades é infantilidade. Devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos, e, se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser a de fazer cada um a maior soma de bem. Essa é a verdadeira concorrência. Quanto mais eu puder fazer o bem, quanto mais eu puder fazer o melhor, mas logicamente eu vou me destacar por fazer o bem. Mas se eu faço o bem, eu tenho que amparar também aqueles que estão em dificuldade da outra casa. Então, se as casas se unissem verdadeiramente com sentimento superior, de bondade, de amor, de harmonia, para fazer o melhor possível pelos semelhantes, de fazer o melhor possível uns pelos outros, óbvio que todos nós iríamos nos beneficiar do nosso próprio trabalho. É um ajudando o outro, um trabalhando pelo bem-estar do outro, para que o grupo todo esteja bem. As que pretendem estar exclusivamente com a verdade, terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírito. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam? Provem-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmos. Esse é o critério infalível para se distinguir as que estejam no melhor caminho. Bonita essa informação, né? Se alguma casa quer se destacar mais do que a outra, prove pela intensidade do amor e da caridade que exerçam dentro dessa casa.
que essa é a condição do verdadeiro espírita. Amar incondicionalmente e fazer o bem incondicionalmente. E se querem prevalecer da superioridade dos espíritos que assistem aquela casa, na minha casa são os melhores espíritos que nos assistem? Provem pela superioridade dos ensinos que recebem e pela aplicação que façam deles a si mesmas. Esse é o critério infalível para se distinguirem os que estejam no melhor caminho. Valeu a pena ler 2 vezes para a gente sedimentar essa informação, primeiramente para mim mesmo, que estou aqui fazendo estudo. E a gente poder, todos nós que estamos nos interagindo nesse estudo, aprimorarmos-nos para sermos melhores espíritas e para a doutrina espírita ser melhor divulgada. Olha que coisa maravilhosa esses ensinamentos. Precisamos, então, nos absorvermos desse néctar divino e nos fazermos melhores, para que o amanhã, de luz, de amor, de fraternidade, esteja envolvendo nossos espíritos. Paremos com as picuinhas que possam existir ainda na nossa personalidade, nas nossas atitudes do dia a dia, para trabalharmos intimamente para as realizações sublimes da alma, que é o objetivo e o dever de todos nós. Alguns espíritos, mais presunçosos do que lógicos, tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis, à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. Então tem determinados espíritos que tentam criar nomes bonitos, nomes sofisticados, se autodenominam missionários de forças até extraterrestres, mas quando fala em caridade, que fala em ajudar o próximo, de compaixão, de compreender, de fazer o melhor pelo semelhante, abstêm-se, silenciam e deixam de fazer aquilo que realmente precisa ser feito, que é incentivar as pessoas a fazerem a sua reforma íntima, a se tornarem mais caridosos, a se tornarem mais participativos na forma de fazer o bem dentro da casa, a de tornarem-se mais compatíveis com a necessidade da casa e com essa necessidade de todos nós de nos aperfeiçoarmos e de crescermos para Deus. E às vezes tomam nomes veneráveis para tomar atitudes mesquinhas. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, não raro, uma causa de dissentimentos passageiros. Enquanto as pessoas não se ajustam, essas ideias utópicas, esses sentimentos de animosidade vai ganhando corpo, até que as pessoas comecem a entender que nós temos que nos evangelizar, nós temos que nos aprimorar e nós temos que nos procurar nos fazermos melhores. A doutrina espírita hoje tem centenas de livros, só o Chico escreveu mais de 400, que nos dá base, que nos dá entendimento da importância da nossa reformulação de conceitos, da importância da nossa reforma íntima e da importância de nós procurarmos trabalhar para fazer o bem, da importância de nós trabalharmos para que o bem faça parte da nossa vida. Além do mais, além dos meios que temos indicado de as apreciar, outro critério há que lhes dá a medida exata do valor, o número dos partidários que tais sistemas recrutam. Então, na época do Kardec, as pessoas procuravam com mais afinco pelas coisas mais coerentes. E hoje em dia, vamos deixar só a reticência. Então nós temos que procurar ver que se nós estivermos trabalhando bem, se nós estivermos realmente imbuídos dos bons sentimentos, se nós estivermos realmente imbuídos de fazer o melhor, angariaremos mais partidários. Se não estivermos, a gente perde o controle da situação e a gente começa a
desviar do foco principal do trabalho a ser realizado. Portanto, nós devemos procurar sempre estar em atenção com aquilo que devemos fazer, em atenção com aquilo que devemos procurar realizar para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio aprimoramento íntimo. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento das massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vêm abrir claros nas suas fileiras. Bom, hoje nós temos a questão da mídia, as questões midiáticas, e às vezes a gente vê pessoas arrebanhando fileiras enormes, massas enormes de pessoas, por os mais variados motivos, que não é por prevalecer a verdade, não é por prevalecer a bondade, não é por prevalecer o sentimento cristão, mas não compete-nos a julgá-los. Compete-nos ver como nós estamos trabalhando, como nós estamos procurando interagir com as pessoas, como que nós estamos procurando divulgar a doutrina espírita. E procurar fazer isso pela doutrina espírita é fazer com que nós estejamos cada dia mais nos aperfeiçoando, nos melhorando, para que, ao longo dos ciclos da vida que nos acolhem, nós vamos estar dispostos sempre a construir a paz e a harmonia nos meios que nós estivermos. E à medida que procurarmos fazer o bem, à medida que procurarmos trabalhar verdadeiramente com o sentimento do bem no coração, lembrar que espíritos obsessores existem para nos impulsionar ao trabalho do bem, e se eles estão nos atacando, nós estamos deixando brecha em alguma forma, e aí estamos errando em alguma outra, e a autoavaliação do que nós devemos procurar fazer para estabelecermos a sintonia com os bons, com os espíritos de luz, é aí que nós vamos nos defender desses ataques e vamos conseguir resgatar até mesmo espíritos que estão perdidos na ignorância. Depende de nós aplicarmos o que Kardec trouxe para nós. Quanta sabedoria tem nesse item 349? Quantas? Nós temos que parar para refletir sobre ele, temos que parar para pensar em todos esse conjunto de informações e melhor trabalharmos para que esses bons sentimentos nos fortaleçam cada vez mais nas realizações do sublime amor que devemos ter em nossos corações. Tendo, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza desses. Então, quando as pessoas querem impor determinadas ideias sem nenhum debate, sem agressão, é um debate franco, sincero, baseados em fatos, que levam as pessoas a procurarem entender a verdade, entender o conjunto de situações que estão ganhando, que estão presentes no nosso dia a dia de forma palpável, de forma inteligente. Nós vamos chegar à conclusão quem está com a verdade. Mas quando as pessoas, e no caso aqui os espíritos que não querem ser questionados, começam a insuflar a animosidade e a quererem que devemos achar que as suas ideias são importantes sem nenhum questionamento, aí tem alguma coisa errada. Nós temos que procurar fazer as devidas reflexões. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que a gente possa estar sempre dispostos a interiorizar o seu evangelho em nossos corações, em nossas ações de cada dia, e nos tornarmos mais úteis na seara cristã e sermos cada vez melhores e cada vez mais amigos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Se o Espiritismo, conforme foi enunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. E aí a responsabilidade de cada um de nós espíritas se torna maior para que a gente possa obter isso que o Kardec está trazendo aqui, colocar em prática isso que o Kardec está trazendo para nós. Nós temos que procurar ver
como nós estamos agindo, de que forma nós estamos agindo e como vamos construir. Excesso de rigor não leva a lugar nenhum, assim como regras muito frouxas levam para um precipício. Então nós temos que saber conciliar a disciplina, a flexibilidade na hora que precisa da flexibilidade e colocar amor acima de todas as nossas ações. Aí nós vamos estar conseguindo o bom desempenho, o bom trabalho, para que os nossos empreendimentos consigam ser realizados da melhor forma possível, ser construído da melhor forma possível. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Precisamos aprender a crer nos espíritos, mas precisamos fazer a nossa melhoria íntima. Logicamente, que ninguém vai estalar o dedo e tornei um anjo. Estaremos nos melhorando, mas para que a gente esteja sempre se melhorando, temos que estar aberto à crítica. E o médium que não sabe ouvir crítica está num caminho perigoso, cheio de espinhos e caco de vidro. Porque a mediunidade exige que o médium saiba ouvir críticas. É importante isso. Para o nosso próprio aperfeiçoamento, pela nossa própria melhoria, precisamos aprender a ouvir críticas. E aí, nós vamos estar também procurando entender, procurando nos aperfeiçoar, porque acreditar nos espíritos é importante. Mas praticar o que os espíritos ensinam é muito melhor. De que serve ao avarento ser espírita? Se continua avarento. Ao orgulhoso se conserva cheio de si. Ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Então, nós estamos aqui para quê? Para que nós adentramos numa casa espírita? Para que nós procuramos a doutrina espírita? Não é para fazer a nossa melhoria? Não é para fazer o nosso aperfeiçoamento? Não é para olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós precisamos nos modificar? Achar que só nós sabemos? Achar que só nós podemos? Achar que tudo tem que ser para mim, aqui no caso do avarento? Tem que só acumular, acumular, acumular? O invejoso, tudo que o outro tem e ele não tem, ele fica desesperado para ter aquilo. Então, e a inveja tem remédio na homeopatia. É o Ruta Graviolis. A gente precisa fazer esse aperfeiçoamento. A gente precisa aprender a se tratar também. Tem coisas que existe tratamento. Tem para alguns desses problemas aqui, existe remédio. No caso da inveja. O avarento é o briônia, que vai tomar briônia, vai deixar de ser tão avarento. Já o orgulhoso vai ter platina, ferro, o licopódio muitas das vezes. O sulfo algumas vezes vai ajudar. As pessoas quebrarem aquela cristalização do eu, de achar que só ele, só ele, só ele. Então existe 1001 possibilidades. Deus é justo. Deus é de amor e de paz. Se nós temos os problemas íntimos, Ele também deu soluções para esses nossos problemas. Trabalhemos, aperfeiçoemos. Procuremos nos tornar pessoas melhores. Tais, porém, não são os desígnios de Deus para o objetivo providencial. Portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos. Então, qual o objetivo que Deus tem para nós? Quais os desígnios que Deus estabeleceu para nós? Não é nos tornarmos melhores? Então, quando nós juntamos os grupos dentro da sociedade espírita, nós temos que fazer o quê? Promover meios das pessoas se entenderem melhor, se conhecerem melhor e se aperfeiçoarem mais para produzirem melhor.
Então, se uma sociedade espírita é séria, o grupo procura fazer com que as pessoas ali dentro estejam animadas dos mesmos sentimentos, mas os mesmos sentimentos cristãos, dos mesmos sentimentos de acolhimento, de fazer o bem, de colaborar uns com os outros, de orarem uns pelos outros, conforme está lá em Atos dos Apóstolos: orai-vos uns para os outros e fortalecei-vos na fé. Vamos fazer isso. Então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce. Simpatia e fraternidade entre as pessoas. Ter o prazer de estar ali fazendo a tarefa junto com a pessoa, ter o prazer de estar participando com a pessoa, junto da tarefa, junto da pessoa, ter o prazer de estar sempre trabalhando para o aperfeiçoamento próprio, e ter o prazer de estar ali olhando o que a gente pode corrigir, abandonar a fofoca e as intrigas, construir realmente a base do nosso sentimento cristão prevalecendo na nossa vida. A base do nosso sentimento cristão fortalecendo nossos ideais, impulsionando-nos para um mundo melhor, impulsionando-nos para sermos melhores. Vamos unir nossos sentimentos em prol dos melhores benefícios para um amanhã cheio de luz, para um amanhã resplandecente de amor uns pelos outros. Trabalhemos, pois, pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento e pelo nosso crescimento. O bem para todos, então, serão respeitados, e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica, que todos respeitam. Olha que maravilha! Temos que ter respeito, temos que ter compaixão, temos que ter compreensão. Às vezes a gente vê um companheiro de tarefa todo empolgado fazendo aquela tarefa, ou dentro da tarefa mediúnica, recebendo mensagem de bons espíritos, mensagens bonitas. Eu não recebo uma mensagem assim, aí começar a querer destruir, denigrir. A gente tem que aprender a unir esforços. A gente tem que aprender a unir sentimentos. A gente tem que aprender a nos fortalecer para que as coisas melhores aconteçam, para que as coisas melhores caminhem na direção de estabelecimento do bem legítimo em nossos corações. É importante que façamos isso. É importante que nos iluminemos para esse ponto, para entendermos a necessidade de impor a nós mesmos o silêncio diante do mal, mas a ação positiva para coibi-lo. E o prazer de fazer o bem, o prazer de divulgar o bem, onde quer que estejamos, mas com prudência, respeito e responsabilidade. Essa a estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, carregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Que sejamos sérios, que sejamos comprometidos, que procuremos fazer o melhor, que procuremos colocar bem alto a bandeira do Espiritismo, mas de forma cristã, humanitária, que saibamos assistir os necessitados, que saibamos amparar os caídos, que saibamos estender as mãos a quem está passando dificuldade, que saibamos elevar aos céus nossos sentimentos.
mas com o verdadeiro sentimento de amor pelos que sofrem, com o verdadeiro sentimento de amor pela doutrina espírita, de fazermos o melhor para que ela aconteça de forma melhor, para que ela cresça de forma melhor. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricável malha. À medida que nós aprendermos a ser mais caridosos, à medida que aprendamos a colaborar uns com os outros, nós vamos aprender a estender as mãos fraternas, e aí nós estaremos colocado o mal numa malha inextricável, onde ele terá que se refazer-se para o bem. Quando eu disse em estudos anteriores que não temos que temer os obsessores, que eles nos impulsionam para o trabalho, nós temos que procurar então agir com sabedoria dentro do trabalho que temos que fazer. Agir empreendendo o bem, agir empreendendo as forças do bem, entendendo que o bem vai nos procurar sempre que nós estivermos trabalhando com disposição de ajudar para que o bem cresça. E se o mal se aproximar de nós, se contaminará com o bem. Será nele acendido a luz do amor, porque ele vai encontrar em nós as chamas do verdadeiro amor, para que ele possa despertar para as grandes realidades da vida. Tenhamos a coragem de trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. Tenhamos a coragem de procurar fazer o bem onde quer que estejamos. Tenhamos a coragem de saber sempre dar as mãos, de ter a humildade de ouvir as críticas negativas que nos apontem os erros. Tem que ter coragem de ouvir isso. E principalmente coragem de implementarmos as reformas dos nossos conceitos, das nossas atitudes, para que dessa forma estejamos em condições de no amanhã estarmos melhores, de no amanhã estarmos construindo todo o bem possível para o nosso próprio aperfeiçoamento, onde quer que estejamos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que as suas bênçãos infinitas possam estar sempre iluminando nossos corações, que possamos ser bons instrumentos dos bons espíritos e que possamos, sempre que possível, estarmos solícitos às suas sugestões, às suas intuições, para melhor servirmos a causa do Espiritismo, que é a causa de Jesus perante a humanidade. Fazer o bem, auxiliar sempre e trabalharmos incansavelmente para que essa luz imorredoura possa estar iluminando todos os corações, possa estar iluminando todas as mentes. Que as bênçãos do Mestre possam estar sempre nos abençoando, nos fortalecendo, para que tenhamos coragem de fazer todo o bem possível, para que tenhamos coragem de fazer a nossa reforma íntima, a nossa melhoria íntima, para nos tornarmos pessoas melhores e para que esse bem se faça presente sempre na nossa vida. Muita paz, muita luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre.